vocês? Bom, é o seguinte, dando continuidade sobre os crimes previstos na Lei de Licitações, eu vou tratar a respeito sobre o crime previsto no artigo 96 da Lei 8666/93. Eu vou colocar aqui a imagem, roda na tela. Artigo 96. Fraudar em prejuízo da fazenda pública licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente. Aí fala sobre todos os crimes previstos: elevação arbitrária de preço, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando uma mercadoria por outra, alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, tornando por qualquer modo injustamente por ato oneroso a proposta ou a execução do contrato. Pena, detenção de 3 a 6 anos e multa. Voltando aqui na tela. Seguinte, a tutela jurídica nada mais é que a administração pública. A violação dos atos administrativos, os interesses coletivos devem ser protegidos não somente na esfera civil, como também administrativa e criminal. E na esfera judicial, logicamente, a tutela que se deve se preservar, sem sombra de dúvidas, é a questão relacionada aos comportamentos que devem não ser tidos como necessários, inclusive, esses atos, tais comportamentos como um ato de falsificação, né, para entregar para o poder público. Imagine um absurdo desse, inclusive em época de pandemia, né, você vê situações mais do que absurdas pela televisão, pela internet, pelo rádio. Então, você vê situações que são do dia a dia. A fraude à licitação, ela é prevista ainda, e é crime. Inclusive, a Polícia Federal investiga, as polícias estaduais investigam, até situações que possa haver o absurdo do absurdo. Claro que o grande problema aqui, desse crime, um breve comentário que eu vou fazer, é que a pena é branda, a pena não é uma pena tão alta, só que vai ser determinado caso a caso, né? O juiz vai ter que avaliar uma situação que pode ser caso de aumento de pena, vai depender da situação, das circunstâncias, né? Caso de confiança, inclusive, né? Então tem muitas questões que devem ser observadas a caso concreto. Então vamos lá. O prejuízo tutelado é aquilo que eu falei, que eu mencionei. É a administração pública, os seus atos com a administração pública devem ser protegidos, os atos que a administração pública deve ser pautados na razoabilidade, trazendo que a segurança seja instalada, né? Imagine uma situação simples e objetiva aqui, uma merenda estragada, né? Seria um ato esse crime do artigo 96, ou entregar, né, a entrega de mercadoria por outra também é um crime, né? Claro que todos os crimes aqui, inciso por inciso, são crimes que a natureza prevê questão de dolo, a vontade livre e consciente, né, daquele que ganhou a licitação, daquele que está fornecendo, né, que aquele que faz a venda de bens ou mercadorias decorrente do contrato dela decorrente. Agora, uma questão que eu faço, pode cair no seu concurso público, você que está assistindo aqui também pode estar se preparando para concurso público, obviamente, e pode cair na sua prova seguinte, ou pode ser na sua prova oral, inclusive. Candidato, me responda, o crime de fraude à licitação, pode ser também considerado prestação de serviços? A prestação de serviços também é fraude à licitação prevista no artigo 96? Você responde o seguinte, olha, não é possível, porque o próprio artigo 96 trata da questão da fraude, mas que essa fraude também, inclusive, tem que ser em prejuízo à administração pública, prejuízo à fazenda pública. E tem mais outra coisa, trata apenas em casos de aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou do contrato dela decorrente. O que significa dizer que não pode dizer de hipótese alguma em serviços, obras públicas, não. Serviços públicos, não. Nada de que voltado à obra, apenas especificamente aquisição de vendas ou bens ou mercadorias. Nada mais que isso. A legislação diz exatamente isso, deixou a exclusão. Inclusive, existe um julgado do STJ que fala a respeito disso. Né? Existe a tese lá de jurisprudência também do STJ que fala sobre esse ponto, e é muito importante, que pode realmente cair no concurso público. Estar preparado para uma resposta como essa é realmente a leitura literal da lei, né? Então não há muito o que dizer referente a esse ponto, mas existe um julgado, que não pode haver essa interpretação extensiva, inclusive, esse é o meu comentário, interpretação extensiva, que é exatamente aquilo que não está, né, aquilo que não está na lei. Existe a questão criminal das regras, né, dos princípios, a legalidade restrita ou fechada, né? Então, por conta desse motivo, não se pode de modo algum trazer este efeito de colocar algo que não está na lei como crime. Então, apenas para que, no caso, aquisição ou venda de bens ou mercadorias dela ou contrato dela decorrentes. Então, nós temos que dizer a respeito sobre a questão da fazenda pública,
ela trata a respeito como destinatários aqueles que receberam produtos. Até eu disse lá no meu artigo, tem um artigo tratando a respeito. Se você se você gosta de ler artigos, eu deixo aqui embaixo, aqui na descrição aqui do vídeo, o artigo que eu fiz, e em breve eu vou colocar os comentários, vou deixar algumas questões para concursos públicos, para quem está se preparando, e também para os profissionais também da área, para ver se aprenderam alguma coisa comigo aqui, tá bom? Então é o seguinte, a questão de fazenda pública, ela está pautada ao aspecto patrimonial do ente estatal. O que significa dizer? Que ela engloba todos os aspectos econômicos, patrimoniais, e também considerando como um elemento de gravidade aos crimes previstos na lei de licitações. Prejuízo, o prejuízo é a palavra-chave. Havendo prejuízo à administração pública, e aqui faz essa inversão aqui, um aumento ainda maior nessa questão de trazer a maior delimitação, mas que de forma objetiva, que fazenda pública, né, traz um conceito de outra questão relacionada à esfera processual, mas não é aqui a finalidade do artigo 96 tratar não. A finalidade é exatamente relacionada aos danos, tem que trazer dano maior, efetivo, resultado negativo em aspecto pecuniário. Então é este ponto importante que nós temos que deixar claro quanto a esse crime. Essas peculiaridades lá no início, como o ato de fraudar, e o ato tem que ser com dolo, com a vontade da pessoa, inclusive com esse resultado que é não só a fraude em si, mas com o resultado decorrente de dano. O dano é o elemento principal. Os atos, vamos lá a respeito dos tipos penais, né? Nós temos a aquisição de bens, mercadorias, serviços. Não dá para dizer exatamente o que é mercadoria, qual seria o conceito de mercadoria, de serviço. Logicamente, nós podemos citar um exemplo que eu já mencionei, questão relacionada à merenda, compra de merendas pela prefeitura para que as crianças possam se alimentar durante o intervalo das aulas. O caso também típico, compra de materiais hospitalares, seringas, né? Então seriam mercadorias, né? Primeiro monte relacionado ao crime, elevação arbitrária de preços. Olha, honestamente, a questão de aparecer um crime como esse é um pouco mais difícil. Por quê? Porque é o servidor público que conduz a licitação, né? Ele não pode colocar essa questão de elevação arbitrária por parte daquele vencedor, do licitante. Isso seria até um pouco estranho, porque o artigo 43, parágrafo 4º da Lei de Licitações, ela estabelece exatamente que a questão que o órgão competente deve constar o registro de preços, constando em ata de julgamento, né, devendo ser o responsável da licitação e desclassificar, inclusive, as propostas tidas como desconforme ou incompatíveis. Então, por este motivo, é o ato da administração pública, né, dessa vinculação administrativa de trazer a melhor proposta, a melhor vantagem para a administração. Então, não haveria nem sentido trazer essa elevação arbitrária. Como que a outra parte, o licitante, vai conseguir arbitrar os preços, aumentar arbitrariamente os preços, né? Então, a menos que você faça uma discussão contratual, então aí mesmo assim deverá vir uma justificativa plausível nessa elevação dos preços. Olha, meu fornecedor, por exemplo, aumentou aqui os valores que eu tinha que repassar para a administração pública. Aí já é uma outra situação. Aí você vai ter que discutir essa cláusula contratual para rever, inclusive a própria lei de licitação trata a respeito dos contratos administrativos, havendo essa possibilidade. Inclusive, se não houver discussão relacionada a isso, pode, inclusive, ingressar com ação judicial a pessoa que também, o particular que ganhou a licitação, que possa ingressar com ação e reaver dos prejuízos causados. Essa questão do delito, né, do caráter competitivo, artigo 90 com o artigo 96 primeiro, pode ser aplicado de forma conjunta, porque são crimes diversos, crimes diferentes. Então, porque o artigo 90 é fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório. E o artigo 96 trata de fraudar a licitação mediante a elevação arbitrária de preços, que são tutelas, são elementos distintos previstos em artigos diferentes da lei de licitações. Então, essa questão que não pode haver essa questão de absorver um crime por outro. A pessoa pode responder por dois crimes, tá? Essa que é a decisão recente do STJ que trata a respeito disso. A questão relacionada a vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsa ou deteriorada. Vamos dizer que alguém está realizando uma ação de vender, que está comercializando, né? Isso pode ser a questão da comercialização, até em casos de contratação direta pela administração pública. A administração pública ela pode contratar diretamente, desde que preenchidos os requisitos também na própria lei de licitações. Porque por vezes pode acontecer isso, né? Vender como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. É um caso muito simples e objetivo. Vamos supor que pelo simples fato de vender essa mercadoria deteriorada ou falsificada, já configura como crime previsto no artigo 96. E, além do mais, eu tenho que deixar claro que essa questão do crime, dessa conduta,
ela deve ser com a transferência de domínio, o domínio da coisa, do objeto, né, do particular para a administração pública. Feita essa transferência de domínio e também recebimento, pode ser recebidos os valores ou não, independentemente, havendo um prejuízo para a administração pública, obviamente, previsto inclusive em relação contratual, isso não é impossível, a administração pública, existe também possibilidades em razão do valor, possibilidade de contratação direta em razão de um valor mais baixo, existe sim, né, a própria legislação, a lei de licitações trata a respeito acerca desse ponto. No entanto, que existem requisitos específicos, né, para isso. Então, aquilo que eu mencionei. E podendo haver essa contratação direta por meio sem licitação, mas exige-se também um contrato, né, para fornecimento de serviço, recibo, as formalidades necessárias. Inclusive, se não cumprir as formalidades necessárias, há um outro crime que deve ser aplicado. Artigo 89 da Lei de Licitações, que eu já mencionei aqui no canal. Um exemplo para aquisição de equipamentos hospitalares para o coronavírus, para a Covid-19, que apresentavam defeitos. Isso é um caso notório, né, que todos sabiam, respiradores, né, caso de respiradores. É um crime também previsto no artigo 96 da Lei de Licitações. Se restar comprovada que os produtos estavam vencidos, né, ou caso com defeitos ou com vícios remediatórios, logicamente ele deverá devolver também na esfera civil a devolução dos valores pagos e também os responsáveis responderão criminalmente. Aqui é a aplicação do Código Penal na prática. Aqui mencionar também em relação ao risco que poderia ter sido realizado no tocante à licitação internacional. Né? Tem um outro ponto importante que eu não vi nenhum autor falando isso, nenhuma pessoa, nenhum treinador de respeitado nome falar a respeito sobre esse ponto, sobre os crimes da licitação, especificamente nas licitações internacionais. Pois bem, o que eu posso falar a respeito rapidamente? É que o fornecimento de mercadorias, no caso de equipamentos, né, para o combate ao Covid, nós temos esse problema. Imagina, se a pessoa compra, né, o poder público compra direto da China e essa empresa não era idônea, né, internacionalmente conhecida, e ela não consegue cumprir com a obrigação. Ao prejuízo que se dá para a administração pública, o risco que se pode ocorrer. Ainda que se trate de fornecedor exclusivo, mas é um risco muito grave. E é por isso que, inclusive, eu entendo que deveria haver, lógico, o Estado, nosso Estado brasileiro, lógico, é uma questão política que eu falo aqui, mas o Estado brasileiro deveria estabelecer vínculos com os outros países em acordos internacionais para evitar com que haja prejuízos em nossa pátria. Esse é o grande problema, é o critério crítico aqui que eu faço em relação a esse ponto, essas licitações absurdas, né? Porque se ela não está sediada no Brasil, aquela empresa que foi comprado o equipamento, logicamente o prejuízo será ainda maior. Então esse é o grande problema. E não vai ter mais retorno financeiro, não. E aí, inclusive, até o administrador público pode responder por crime de improbidade administrativa. Aí que é o X da questão, uma outra dor de cabeça na esfera distinta aqui do que eu estou tratando. Então, já feito essa questão, outro ponto importante, questão já da merenda, também já mencionei, medicamentos, imagina, medicamentos falsificados, né, os efeitos negativos, eu tratei isso lá no meu canal, lá no meu blog, né, eu tratei a respeito, está aqui o vídeo, embaixo aqui do vídeo, você pode fazer a leitura, e a entrega de mercadoria por outra, eu cito um exemplo, a compra de gato por lebre, e essa questão relacionada ao vício na execução do contrato administrativo, porque modifica essa totalidade. Claro, falando já rapidamente do caso de alteração ou falsificação, tem que haver a prova, né? No aspecto processual, deve haver a prova de laudo pericial ou laudo técnico, para comprovar que aquele se está presente ou não. Se a mercadoria está estragada, deteriorada, deverá vir a prova. E se entregar uma mercadoria por outra, também a prova deverá ser instalada. Por exemplo, uma fotografia, uma testemunha que viu que foi recebido diferente, todos os elementos de prova que possam realmente trazer a condenação ou não, a absolvição de uma determinada pessoa para que ela possa responder criminalmente. É este outro ponto importante. O que eu citei até, a administração pública pode adquirir medicamentos para o câncer por meio de licitação. No entanto, a empresa vencedora entrega medicamentos ao combate de insônia ou antidepressivo. Realmente aconteceu de verdade isso. E totalmente diverso do que prevê no contrato firmado. Logicamente, houve a entrega. Se o dolo estiver presente nesse caso que eu mencionei, obviamente a pessoa que ganhou a licitação ela pode ser responsabilizada alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. Lógico, é outra sistemática diferente, né? Alterar a substância. Alterar a substância nada mais é que alterar o seu conteúdo, né? Ou mesmo a quantidade, a qualidade. Vamos supor que a administração pública ela faz uma licitação para aquisição de mercadorias, de
postos de combustíveis, né, tocante ao fornecimento de gasolina, álcool, gás, para que as pessoas, aí vamos dizer, por exemplo, no caso da polícia militar, para que seja abastecido todas as frotas da polícia. Pois bem, descobre-se que um desses postos, um deles está adulterando aí os combustíveis. Resultado, não só responde por um outro crime, mas por este crime também relacionado à questão do artigo 96 da Lei de Licitação. Exemplo claro, né? Clássico, inclusive. O que eu posso estar dizendo, por final? Tornando, por qualquer modo, injustamente mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. Olha, crítica que eu faço a respeito disso é que existe essa questão, é muito parecido com a elevação arbitrária de preços. No entanto, aqui, que vai trazer oneroso para a administração pública a proposta de execução. Eu acho que já vi críticas relacionadas à questão desta questão injusta, né, de onerar a proposta, né, porque existe a liberdade de um lado também, a liberdade de escolha. Né? Você tem a questão relacionada à economia, porque o giro de mercado, as relações privadas, elas não podem também ficar 100% à mercê da administração pública. Uma proposta de uma mercadoria, ela pode se modificar em uma semana, em 2 semanas, dependendo do seu fornecedor. Então é esse ponto importante que o pessoal faz essa crítica a respeito disso. Eu preferi não entrar muito nisso, mas se ela for apenas injusta, arbitrária e desnecessária, obviamente caracteriza como crime. Mas, com todo o respeito a quem pensa de modo diferente, e que poderia se pensar também junto comigo aqui, é que esse inciso não se poderia ser muito claro na caracterização desse crime, para ser sincero, por conta dessa questão da liberdade econômica. Né? Artigo 170 fala isso na Constituição, então tem fundamentos para isso. No entanto, deixamos claro que como que um particular possa fornecer um serviço, né, a terceiros, né, à administração pública, portanto, sendo que ele não pode garantir, né, que aquele valor vai manter, a menos que haja ao dolo, a vontade livre e consciente para tanto, para alterar, né, de forma arbitrária, né, injusta. Mas, enfim, até por isso vai ter que provar, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, enfim. Mas é muito difícil de ser aplicado na prática. Outros passos importantes que eu tenho a dizer por final, que a ação pública é a ação pública incondicionada, o Ministério Público deverá promover, mas existe a possibilidade de a ação pública ser subsidiada, né? Ação penal pública privada subsidiada da pública, se ela não for intentada no prazo legal. O artigo, aplicando-se, portanto, o artigo 29, o artigo 96 fala a respeito disso, né? Da Lei de Licitações, que menciona o artigo 29 e 30 do Código de Processo Penal, e o artigo 103. Então, temos este ponto importante. A questão da notícia crimes, que eu mencionei lá no meu artigo, que é a notícia de crimes, né? Ou notícia crimes de cognição imediata, né? Tem a imediata, que é o Ministério Público, e a mediata, que é por qualquer pessoa. Qualquer cidadão pode provocar a administração pública, né? Pode provocar o judiciário para que investigue, se hajam informações inerentes a isso. Há essa possibilidade. O Ministério Público ele tem que fornecer por escrito, ofertar a denúncia posteriormente para que o juiz, né, avalie quanto à possibilidade de que a pessoa seja punida criminalmente. Né? Então aí, procedimentos, pena de detenção de 3 a 6 anos, aplicação de multa. E por se tratar de pena de detenção, não se admite que a pena seja cumprida em regime fechado. Por quê? Porque a pena de detenção é diferente da pena de reclusão. Porque, por vezes, a pessoa condenada ela vai estar em regime menos rigoroso do que o regime fechado. Então, essa aqui é a diferença. Outro ponto importante, não é possível ser aplicada a Lei 9.099, porque se tratar ainda que se trate de um crime de menor potencial ofensivo, não é aplicável a sustentar que a questão relacionada ao requisito previsto da pena. Então, por conta da pena, não se pode colocar como ofensividade. A ofensividade maior aqui não é exatamente o ponto neufrálgico, o ponto inicial para que seja aplicada a Lei 9.099/95, a Lei de Juizados Especiais. Ou seja, não é possível por esse motivo. Além disso, para a questão de benefício, é possível o acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, acrescido pelo pacote anticrime, né, porque, desde que também, lógico, estabelecidos os requisitos, no caso concreto, né, a pena que ela não é de grave ameaça, né, nem de violência, é o caso em tela, que nós estamos estudando esse crime, né, e também a pena inferior a 4 anos, a pena mínima inferior a 4 anos, e aí o Ministério Público poderá ofertar este acordo de não persecução penal. Bom, eu finalizo esse vídeo, né, um pouquinho longo, mas é um crime que é muito importante para ser estudado.
Agradeço você que nos assistiu e em breve eu vou tratar com o próximo crime previsto na lei de licitações. Um forte abraço e até os próximos vídeos.